E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Grécia, especificamente falando da mitologia grega, que ela é muito importante para esse período grego. A gente viu na última aula a respeito de como se formou a Grécia, a questão da Grécia ser um centro político, onde cada cidade desenvolve uma política, muda a política. Então você tem a polis, você vai ter a formação da primeira democracia, mas hoje a gente vai falar a respeito da mitologia que envolve tudo. A questão da importância da explicação, o porquê que surge, muitas histórias bastante interessantes sobre a origem da mitologia grega. Bom, vamos falar aí da mitologia, a mitologia além de Cronos. Primeiro, o que é a mitologia? A mitologia é um conjunto de lendas, de histórias que são contadas, que são passadas para explicar um evento natural que não. Aliás, vamos repetir aqui, ó. O que é a mitologia? A mitologia é um conjunto de lendas que explicam eventos naturais que eles mesmos não sabiam explicar a origem. Tá? Então a mitologia é um conjunto de lendas para explicar o que era inexplicável por falta de ciências. Por isso que os deuses eles vão ser criados. Eles serão criados porque eles vão ser usados como explicação aos eventos naturais. Por exemplo, quando o mar estava agitado ou havia muitos trovões, para nós é muito natural que a ciência explica o porquê que tem um raio, ou como conter o raio, porquê que acontece, porquê que o mar se agita às vezes. Então, a ciência explica essas alterações que acontecem. Mas naquela época não havia essa ciência, não havia essa explicação. E então tudo que não é explicado assusta, dá medo, precisa de uma explicação. Então serão criados histórias nas cidades gregas. E essas histórias vão passando por pessoas, vão ganhando novas versões, conforme as pessoas vão questionando naquele período, vão se fortalecendo mais essas histórias para explicar aquilo que acontecia na natureza e que não havia ciência para explicar de forma científica, tá? Bom, a gente vai começar falando da mitologia, mas antes de Cronos, antes de Urano, a primeira versão, a origem de toda essa mitologia, de todos esses titãs e deuses, começando com o deus do vazio. Não há uma explicação, só sabe a história a partir de Caos para frente. Foi a primeira vez dentro da mitologia, dentro das minhas pesquisas, que eu vou falar sobre ele. O Caos é o deus do vazio. Não se sabe nada sobre ele, somente que ele é o caos, o deus do vazio, e que ele vai dar origem a outros deuses, tá? E não é o mesmo deuses do Olimpo parecido com seres humanos, é uma versão inicial de Deus, tá? Bom, começando falando de Caos, Caos ele fica entediado e ele resolve fazer filhos. Não, ele não tem uma esposa, ele vai realmente fazer, ele vai moldar essas Deus, os seus filhos, ele vai moldar e aí vai dar origem aos seus filhos, como se fosse falar em algumas versões de algumas bíblias, dependendo da religião, de que o ser humano nasceu do barro. Então é a mesma coisa, ele pega e forma os seus filhos. Vamos começar falando desses filhos, começando pelo Tártaro. O Tártaro, que será o primeiro senhor do submundo, que para quem sabe o submundo fica dentro do planeta Terra, onde se forma o mundo dos mortos. No submundo tem duas partes. Tem o submundo, como a gente está falando aqui, que é onde vai morar lá na frente o Hades, e na parte inferior do submundo, né, onde seria o inferno, onde seriam as pessoas piores são jogadas lá, que é o núcleo da Terra, que a gente sabe o núcleo da Terra é feito de lava. Então esse núcleo da Terra será o Tártaro, a parte abaixo do submundo, lugar muito quente onde nem os deuses conseguem sair de lá, apenas o próprio Tártaro, né, que tem
Por isso ele dá o próprio nome para essa região abaixo do submundo. Bom, o caos também dá origem a 2 filhos gêmeos. Nyx, a deusa da noite, e o Erebus, o deus da escuridão. Por isso são gêmeos, porque não há noite sem escuridão, não há escuridão sem a noite. Então, por isso eles são irmãos gêmeos. Bom, a Nyx também vai ter filhos, e ela vai dar origem a Eris, a deusa da discórdia, e também a filhos gêmeos, Hypnos, o deus do sono, e Thanatos, o deus da morte. Bom, o Caos ainda faz mais um filho, no caso, uma filha, que é Gaia. E presta atenção no que eu vou falar, que vai ser bem estranho, mas a mitologia, assim, são explicações mágicas, né? Quer dizer que a gente tem que levar pé da letra de que não faz muito sentido, né? Gaia é o próprio planeta Terra. Então, a Terra é Gaia, Gaia é o planeta Terra, tá? Então é bem estranho, mas é isso mesmo. Bom, Gaia resolve também fazer alguns filhos, assim como do jeito que seu pai fez o Caos, ela forma sem precisar de um homem para isso, né? Até porque não existiam outros seres como eles. Então Gaia vai fazer alguns filhos em forma de montanha e tal. O que é importante é que Gaia dá e faz o céu. O céu será Urano, seu filho. Então, olha que coisa maluca. A Gaia é a Terra, filha de Caos. A Gaia forma o céu, que vai ser Urano, o seu filho. Então, Urano será o deus ou o titã do céu. Já que não tem formato tão humano assim, a gente preferiria chamar de titã. Bom, o que acontece? Gaia resolve ter relações com Urano. Então eles, vamos dizer assim, que eles se casam. Como eu falei, não há outros como ela, além dos seus irmãos. Então ela só tinha ali, ela teve uma proximidade com Urano. Urano e Gaia se casam e passam a ter filhos. Então vão ser os primeiros da geração de Gaia, serão os primeiros filhos que Gaia vai engravidar e vai ter, ao invés de simplesmente fazer os seus filhos sozinha. Então ela vai dar origem a alguns filhos. Os primeiros filhos que eles têm serão monstros, porque é uma relação diferente entre pessoas, entre familiares. Então, os primeiros filhos que vão nascer serão monstros, foram monstros literalmente. Então, nascem os primeiros filhos, são ciclopes. Essa primeira relação entre Urano e Gaia dá origem aos ciclopes, Brontes, Esteropes e Arges. E também vai dar origem aos hecatônquiros. Os hecatônquiros não será somente um, serão mais de um. Os hecatônquiros são seres com 100 braços e 50 cabeças. Para Urano, esses filhos são abomináveis. Então ele os tranca no submundo. Né? Ou pior, eles os trancam no Tártaro, onde eles não teriam forças para sair lá do Tártaro. E eles são tão trancafiados lá. Bom, eles passam ainda a ter mais 12 filhos, não tão monstruosos quanto os primeiros, mas ainda assim são titãs que não são bem no forma humanas, apesar dessas imagens são só uma representação pra gente entender, tá bom? Então ele dá origem a Teia, da deusa da visão, Febe, da lua, Minomese, da memória, Temis, da justiça, Tétis, água fresca, Reia, da maternidade, Crios, constelações, Iapto, mortalidade, oceanos, céus, conhecimento, Imperium, luz e tempo, o Cronos. Então, eles vão dar origem a esses seres. Porém, algumas versões dizem que os titãs também foram trancafiados, mas não vai mudar muito o rumo da nossa história. Gaia achou abominável o que fez
Urano de trancafiar os seus filhos Ciclopes e Equitâncros no centro da Terra. Dentro dela, tecnicamente é dentro da própria Gaia, só que Gaia é a deusa, né, da Terra, ela é a própria Terra. Então ela arma um plano e conversa com seus 12 filhos que quer castrar o seu pai para poder libertar os seus filhos todos. Somente um deles tem essa coragem e aceita, que era o Cronos, o pai do tempo. Cronos então topa quando Urano vem para se relacionar, né, para ficar com a Gaia. O Cronos vai e castra o seu pai. Ele é derrotado e aí Cronos assume o trono como senhor dos titãs, senhor dos deuses, dos titãs, como vai ser chamada essa nova geração. Porém, o Cronos ele não liberta os seus irmãos Ciclopes e Equitâncros e os mantém trancafiados, né? Colocando até uma criatura para proteger, para cuidar que ninguém nunca os liberte. Gaia então, decepcionada, ela diz que assim ela faz uma profecia, ou uma maldição, como você preferir, de que um dia Cronos será também, perderá o seu trono, será destronado por um filho, assim como ele fez. Cronos então vai e, né, constrói o seu reino dentro, né, o seu reino aí, a Terra. Cronos então se torna o líder dos titãs. E isso é muito importante, tá? Ele se casa então com a titã, sua irmã Reia, né, a deusa da fertilidade, a titã da fertilidade. E é meio estranho, porque se é agora um dos objetivos de Cronos é não ter filhos, porque ele sabe que essa maldição ou essa visão dita pela sua mãe pode se cumprir. Então ele se casa com a deusa da fertilidade, com a titã da fertilidade. É um pouco estranho, mas eles acabam se casando. Ela é escolhida para ser a rainha dos titãs. O que vai acontecer? Vai passar o tempo, né? O reino de Cronos se fortalece. Ele faz com que todos os seus irmãos o obedeçam, e que ninguém ouse, né, destronar ele do poder. As pessoas, os outros titãs temem o próprio Cronos. Mas o que vai acontecer é que o Cronos vai engravidar a sua esposa, né? Então ele acaba engravidando a Reia. Nesse engravidar, ele descobre, então ele passa a colocar uma lei ali para ela. Toda vez que ela engravidasse, ele comeria, devoraria, engoleria os seus filhos para que eles não os destronassem. Então nascem os filhos e um a um, conforme eles vão nascendo, o Cronos ia e os engolia. O importante dizer aqui para vocês é que eles são imortais. Então, por mais que ele comesse os seus filhos e ele é um ser gigantesco, eles continuavam crescendo normalmente na barriga do pai, tá? Então eles continuam crescendo, desenvolvendo dentro da barriga de Cronos, por serem imortais, mas era um jeito também de Cronos os controlar. Dentro da minha barriga eles não tem como eles me destronarem. Então nasce os primeiros 5 filhos, inclusive a Hestia. Depois a gente vai falar um pouquinho. Nascem os 5. Apenas o 6º filho, que seria Zeus, que ela resolve armar um plano com Gaia, exatamente Gaia, sua mãe, para proteger Zeus dessa forma. Então elas traçaram um plano. Quando nasceu, Zeus foi levado para uma caverna, foi criado por Gaia. E Gaia pega uma pedra, peso e de um tamanho parecido com o de um bebê, enrola nos panos
E quando vem Cronos, Cronos já estava confiante de que Rhea estava acostumado com essa situação e engole o seu filho, achando que realmente tinha engolido o seu filho, e ficou satisfeito. Porém, Zeus foi criando, Zeus ouviu as histórias da sua avó, do que estava acontecendo lá fora. Ele foi treinando, foi ficando mais poderoso conforme ele ia crescendo. Quando Zeus atingiu uma idade, estava realmente muito poderoso, ele resolve que precisa destronar o seu pai para poder viver a sua vida e sair daquele esconderijo. Porém, ele sabia que sozinho ele não poderia. Então, Zeus então saiu da caverna para pensar num plano. E lá fora estava lá a tia dele, a Metis, que é a deusa da saúde. Metis então foi colocada ali, foi mandada pela Gaia para ajudar Zeus a formular um plano. Não só sair e achar que sozinho ele conseguiria derrotar o Cronos. Acabou até tendo um caso entre Metis e Zeus. E aí eles entenderam que precisavam fazer o plano para que ele desse certo, dividido em duas partes. Da primeira parte, ele precisava de aliados. Metis já falava que os pais dela, Temis, a deusa da justiça, e Oceanos, o deus do oceano, não eram a favor, e diziam que também existiam outros titãs que não aceitavam Cronos, não concordavam com a administração do Cronos ali do planeta. Mas eles tinham medo, então eles não queriam lutar contra Cronos, preferiam ficar ali. Então tinha muitos que não aceitavam Cronos, mas também estamos de boa aqui e vamos seguir na nossa vida. Então eles pensavam dessa maneira. Então ele sabia que sem os irmãos ele não conseguiria, mas ele sabia que ele poderia tentar libertar os Ciclopes e os Ectânqueros que Urano prendeu, e que ainda assim, depois de ser derrotado, o próprio Cronos manteve eles presos ainda assim. Então eles tinham raiva, eles queriam se vingar, então seriam os seres perfeitos para isso. Então ele vai até o submundo para libertar. Chegando no submundo, existia a Campis, uma metade mulher, metade dragão, com quem ele teve que lutar, que protegia. Zeus saiu bem ferido dessa batalha, mas conseguiu derrotar a Campis. E chegando lá, ele abriu os portões onde estavam presos os seus tios e conversou com eles: vamos lá, vamos nos juntar para libertar, para que a gente seja livre e vocês possam se vingar de Cronos. Vocês topam me ajudar? E aí o Ciclopes e os Ectânqueros aceitam participar dessa guerra, mas dizem que só eles não é o suficiente. Porém, eles diziam que durante todo aquele período que eles estavam presos, eles formaram uma arma. Eles construíram uma arma para que eles pudessem sair dali, mas que nenhum deles era capaz de usar. Então eles acreditavam que o próprio Zeus poderia usar aquela arma, e deram a ele o raio, o famoso raio de Zeus. Zeus então pediu para que eles formassem mais duas armas poderosas e únicas, assim como o raio, para que ajudassem eles na batalha. Então eles aceitam ajudar Zeus e também formar essas duas novas armas poderosas. Voltando para lá, Zeus então tem o apoio de Gaia, de Metis, dos Ciclopes e dos Ectânqueros. Agora a próxima versão era que Metis faria um elixir, faria uma poção para fazer com que o Cronos vomitasse os irmãos e assim libertasse os irmãos. Zeus então foi até onde morava o Cronos, O Cronos não sabia quem era ele, aí ele chega pra Cronos, fala assim: eu te admiro, eu gostaria de ser seu servo.
Cronos aceita, gosta dessa submissão, e ele passa a limpar o castelo de Cronos, onde Cronos vivia fazendo festas, bebendo, eles bebiam, ficavam bêbados e tal, e ele ficava limpando o vômito do pessoal lá. Pra ganhar confiança, então ele foi ganhando confiança. É muito bastante importante dizer que o Atlas vai ser o braço direito, ser um Atlas e Cronos os seres mais poderosos daquele momento. Quando a poção fica pronta, Zeus fica sabendo que vai ter uma festa de muita bebida, que ele seria o garçom, ele, né, uma festa de garçom, ele ia servir todo mundo. E aí ele serve o Cronos, quando o Cronos está bem alterado, ele coloca em uma das suas bebidas essa poção. Os Cronos começam a passar muito mal e vomita todos os irmãos. Eles estão aí, né, Zeus revela que agora ele está em guerra, que ele vai ser destronado. O que acontece é que ele vai então sair dali e começa a Guerra dos Titãs. Chegando lá no Monte Olimpo, onde é uma montanha, o Monte Olimpo, que ficava de frente à Montanha dos Titãs, onde haveria essa guerra. Antes de começar a guerra, os Ciclopes e Hectôncoros dão mais 2 armas para essa luta. Dá uma arma para Poseidon, o tridente de Poseidon, né, que é a arma mágica até para controlar o próprio mar. E dá o elmo, né, para Hades. Esse elmo que ele dá para ele permite que o Hades fique invisível. E assim começa uma guerra onde um a um dos titãs foi caindo. Conforme eles iam caindo, eles eram jogados no Tártaro. O último a ser vencido vai ser o Cronos, que acaba sendo cercado pelos 3 irmãos, Hades, Poseidon e Zeus. E aí ele é cortado em 1000 pedaços e seus pedaços são jogados no Tártaro. Os Hectôncoros então são colocados na porta do Tártaro para que ninguém viesse a libertar o Cronos nenhuma vez durante toda essa eternidade. E aí começa, aí então é construído um palácio em cima do céu e começa a vida dos deuses. Bom, os 3 grandes que participaram da guerra, porque dizem que as mulheres não participaram da guerra, ficam de fora de um sorteio. Esse sorteio onde será dividido em 3 reinos para os 3 irmãos que foram os grandes participantes dessa guerra. Então era o céu, o mar e o submundo. Algumas versões vão se distinguir, mas eu vou falar uma versão só, tá bom? Houve um sorteio, e aí como Zeus, né, que foi que iniciou tudo, foi o primeiro a pegar. Dizem que Zeus teria trapaceado e olhado, porque eram 3 pedras, que cada uma dessas pedras representava um dos reinos. E aí Zeus teria espiado qual pedra ele estava pegando para garantir que ele ficasse com o céu. Poseidon foi o segundo, também teria trapaceado, e o Hades, sendo o último, acabou sobrando para ele o submundo. E aí teria criado uma rixa entre eles, mas Hades, mesmo assim, cumprindo a sua palavra, ficou com o submundo. Então, Zeus ficou como o senhor dos deuses, né, e o senhor dos raios das tempestades. Que vale dizer que Zeus era um cara muito cruel, e que os seus castigos eram temidos por todos. Bom, Deméter ficou como a deusa, ficou como a deusa da natureza. Poseidon, o deus dos mares. O Hades, o deus dos mortos e senhor do submundo. Bom, Hera, e já estou falando dos irmãos, dos filhos da Reia. Hera ficou como a deusa do casamento e foi escolhida como a esposa de Zeus. Hestia, que era a deusa da fogueira, era a mais fraca de todas, então ela não é muito citada, mas ela também é uma das irmãs. Agora falando da Afrodite, algumas versões, o que eu mais gosto é o que eu vou contar pra vocês aqui, que ela teria nascido pós
o término da guerra. E toda aquela guerra, aquele ódio, aquela briga formou no mar uma espuma. Quando a guerra acabou, aquela espuma começou a ganhar forma e nasceu Afrodite, a deusa do amor. Acabou sendo adotada por Cronos, olha, por Zeus. Acabou sendo adotada por Zeus. Que achava ela, que tratava ela como uma princesa, que deveria ser pura, que não deveria ninguém ficar com ela. E ela então se tornou a deusa do amor e a deusa da beleza. Ou seja, qualquer mortal, né, que olhasse para ela se apaixonava imediatamente por ela, porque era um ser realmente muito bonito. Atena. Atena, ela nasce só de Zeus. Há algumas versões diferentes, mas essa aqui que eu vou contar pra vocês é a mais conhecida. Zeus, como todos os deuses, tem uma única doença, porque eles também, como a gente falou, ele tem características de seres humanos. Eles são parecidos com seres humanos. Então ele teve uma dor de cabeça muito grande, não aguentou, ele abriu um buraco na cabeça, tirou a dor de cabeça e aí nasceu Atena, a deusa, e por ela ter nascido da cabeça de Zeus, ela se tornou uma deusa muito inteligente. Era a deusa da sabedoria e da estratégia em guerra. Ares, o filho nascido entre Hera e Zeus, era o deus da guerra, o deus favorito de Zeus, o filho favorito de Zeus. O que vale dizer aqui é que, lembra que eu falei pra vocês que a Afrodite era a princesinha de Zeus, que não poderia ser tocada. Um dia Zeus chegou e encontrou o Ares ficando com a Afrodite. Depois ele vai dar um castigo muito grande e a gente vai falar desse castigo daqui a pouco. Hermes, quando o Hermes nasceu, ele era o deus da velocidade, o filho dele era muito rápido. E nesse momento, Zeus precisava de alguém que tivesse autorização para entregar mensagens no submundo, ou mesmo no fundo do mar. Por quê? Porque os três deuses tinham um acordo em que um não poderia entrar no reino do outro sem a permissão. E óbvio, o Poseidon e Zeus tinham uma relação melhor, mas o Hades não. Então o Hades não entrava no reino dos irmãos e os irmãos também não podiam entrar no reino dele. Então ele precisava de uma autorização para levar mensagens. E aí, o Hermes, por ser mais rápido, foi então dado, quando ele nasceu de presente, uma sandália com asas para que ele pudesse voar e ir mais rápido ainda, para entregar mensagens. Então ele se tornou o mensageiro dos deuses, é o deus da velocidade e também o protetor dos ladrões. E aí ele também teve mais 2 filhos gêmeos. Ele teve filhos gêmeos. Nasceu Apolo, o deus do sol, e Artemis, a deusa da lua. E também era uma guerreira excelente, assim como seu irmão. Hefesto. Hefesto foi o filho que, quando nasceu, ele era tão feio, mas tão feio, que a própria Hera o jogou do Monte Olimpo para a ilha de Creta. Ele aprendeu a ficar sozinho e conforme ele cresceu, ele desenvolveu um trabalho. Então ele passou a se tornar um ferreiro, um excelente ferreiro, além de ser o deus do fogo. E aí ele começou a fazer armaduras, começou a fazer um monte de coisa. Zeus ficou impressionado, o chama de volta e o convence a ficar com eles como o ferreiro dos deuses. Então ele vai fazer, muitas vezes vai fazer armaduras, coisas para os deuses. E ele, comparado à nórdica, na nórdica ele seria chamado de Thor. Eles são semelhantes. O Hefesto então se torna o ferreiro dos deuses. Mas uma coisa importante lembra que eu falei pra vocês que Afrodite recebeu um castigo. Qual foi o castigo que Afrodite recebeu por ter ficado com Ares? E Zeus falou: já que você quer tanto, né, tá com tanto vontade de ficar com alguém, de ter um marido, eu vou escolher um marido pra você. Como ela é a deusa da beleza, ela escolheu pra ela como castigo o filho mais feio dele, o Hefesto. Então Afrodite teve que se casar com o Hefesto. E finalmente, pra gente fechar,
a Perséfone, que é filha de Deméter com Zeus. Exatamente, Zeus pegou a sua irmã Deméter, e dessa relação nasceu a Perséfone, a deusa perdão, deusa da primavera. Mas o que tem a ver aqui pra gente finalizar com a Perséfone? Perséfone, ela atraiu com a sua beleza o Hades. Hades queria muito se casar com ela. O Hades realmente se apaixonou pela Perséfone, mas a Perséfone não quis ficar com o Hades. Então, para convencê-la, o Hades sequestra Deméter e fala pra Perséfone: ó, se você não se casar comigo, sua mãe vai ficar. Eu vou jogar sua mãe no Tártaro para queimar o resto da vida dela lá no Tártaro. Ela então, por amor da sua mãe, ela se casa com o Hades. E apesar de todo esse jeito, as histórias dizem que o Hades nunca forçou ela a nada, porque o Hades queria que ela se apaixonasse, acreditava que um dia, com o passar da vida imortal deles, uma hora ela ia acabar se apaixonando por ele. Então a mitologia tem muito disso. Se a gente ficasse aqui, a gente ainda tem muitos outros deuses. Tem histórias só sobre Zeus, sobre os monstros mitológicos, mas a gente ficaria muito mais tempo aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas histórias, e a gente se encontra na próxima aula.